Olá, pessoal. Continuando aquele nosso papo amigável, vamos falar hoje sobre as armadilhas do ego, né? As armadilhas do ego são sempre energias muito baixas. Acho que a primeira coisa é esclarecer. E como é que a gente cai nessas armadilhas do ego? E as armadilhas do ego criam conflitos tanto dentro de você como fora, com as pessoas, com situações. Como é que a gente, a gente cai nessas armadilhas, né? Na realidade, as armadilhas do ego, assim, ou é o ego por si só, ou é o ego mais vou chamar a dupla dinâmica, né? Que é o ego e a escuridão, literalmente. Batman e Robin. Lógico que não é, né? Batman e Robin são gente boa. Mas essa escuridão e, e o ego formam uma dupla muito nefasta, primitiva, dolorosa, ardilosa, astuta, que provoca várias situações de perda de energia, né? De constrangimento, de não solução das coisas, dos problemas, né? O ego fica sempre lembrando, né? A memória, né? Que funciona com o ego, né? Ou a memória é parte do ego. Ela funciona porque memória a gente pode chamar também de cabeça, de mente. A gente pode dar vários nomes, né? HD. Ela funciona muitas vezes criando vários pensamentos negativos na nossa mente. E você fica às vezes ruminando aqueles pensamentos. A gente já conversou sobre esse assunto, né? Então não vou voltar muito nele não. Mas você sabe que esses pensamentos vieram do ego mais a escuridão. E esses pensamentos, você fica ali, daqui a pouco você sente super pesado, vai ficando triste, vai ficando ensimesmado, vai ficando apagado, sem vitalidade, sem vida, sem, né? E se tem alguma coisa velha no passado, aí, meu Deus, aí é que a cobra, que a cobra pica, né? Porque vai exatamente nessas lembranças de um passado vivido onde o seu ego foi magoado, né? Foi ferido. Já falei inúmeras vezes, mas não custa repetir que nós não somos o ego. Mas as armadilhas do ego são muito traiçoeiras. Porque quando você está lembrando daquele desafeto do passado, de alguma situação que você viveu, de alguma situação que você vai ter que viver, porque também tem a ver, por exemplo, com preocupações também, faz com que também você fique nessa vibração mais densa, né, mais pesada. Essas energias são energias que ficam no seu campo. Não pense que é somente só o pensamento. Ah, eu estou só pensando nisso. Não é só pensando nisso. Olha, quando você pensa, você automaticamente faz a ligação com aqueles fatos. Faz a ligação com o campo energético daquelas situações. E se é preocupação, você fica no campo do medo. Porque você tem alguma coisa para resolver e não sabe se vai dar certo ou errado. Alguma coisa que você está deixando para o futuro, né?
mas que vai ter que entrar em contato com ele num certo momento na vida real. E se são as coisas do passado, é um remoer, um preparar respostas, né? Você fica preparando resposta para que, se acontecer, por exemplo, de você encontrar com seu desafeto, você vai dizer isso para aquela pessoa. Quando você está nessa energia, você está em contato com esse campo, em contato com a pessoa, e se a pessoa estiver carregada, você puxa esse carrego para você. Além de que a própria energia que você está vibrando é muito baixa, porque nesse momento, mesmo que você, por exemplo, não vai encontrar com o desafeto, nesse momento que você está pensando, você está num campo de energia baixa. E aí eu vou lhe repetir. Vou repetir, né? Desculpa dizer. Mas vou repetir. Que o campo da escuridão é um campo de energia baixa. É um campo de energias ainda muito primitivas, muito... sei nem explicar, mas é muito braba, né? Muito negativa mesmo, né? Então, se você tá numa de que eu tenho que me transformar, não vou mais me permitir cair nessa história, você vai cair milhares de vezes, mas não importa. Cai, não tem problema não. Você se levanta e não repete o mesmo erro. Mas vai ter que passar, porque não adianta, não tem fórmula. Uma fórmula A mais B é igual a B. Não tem fórmula adequada. 2 mais 2 é 4. Não tem fórmula para você superar essas coisas. A gente dá altas dicas para vocês, para que vocês, quando sentir no campo de vocês, façam da forma própria, né? A forma de vocês, né? Resolverem as questões. Mas não tem, porque mesmo que você decore uma fórmula para conseguir resolver determinadas coisas, pode ser que a coisa, por exemplo, seja uma surpresa para você. Então, não adianta. A gente dá um toque, mas não adianta só fórmulas, né? As fórmulas, por exemplo, não são feitas para você decorar. Porque mesmo que você decore, você vai agir com a mente. Você está agindo com a mente, você está agindo com o ego. A antifórmula seria você agir sem o ego. Que a gente tem falado bastante para vocês, que é agir com o coração. Aí há um dado de crescimento no seu interior. Todas as coisas desse planeta, elas trabalham muito com o ego. O que é o ego? Ego é a imagem de si, né? É uma coisa super importante. O ego foi uma invenção do ser humano muito importante. Ninguém pode achar que o ego é ruim. O ego tem sua função para poder a gente aprender as coisas, para a gente descobrir as coisas, né? Para a gente usar ele para trabalhar. Mas, do ponto de vista do crescimento espiritual, o não ego é o caminho. A não mente é o caminho. Ou a desidentificação, porque na realidade não existe não ego, não existe não mente. A mente vai continuar, o ego vai continuar. Você é que vai ter que se desidentificar. Não você, nós, né? Vamos ter que nos desidentificarmos daquilo que é importante para viver, mas que não é a sua essência. Por isso é que há muita frustração dentro das pessoas. Porque elas sentem, por exemplo, que nadam, andam e nunca chegam num determinado local, porque tudo se repete depois com as mesmas dores. Você sai de uma dor, entra numa outra vibe, mas aquela outra vibe de repente provoca uma outra dor. E aí as pessoas vivem fugindo de vibe para vibe, fazendo N coisas para poder superar aquilo. Tem gente que não para de trabalhar, né? Porque se parar, entra em contato consigo. Aí fica o tempo todo, né? O workaholic, né? Ele fica o tempo todo trabalhando, né? É uma doença, né? O tempo todo para poder fugir de si mesmo. Só chega em casa esgotado para chegar tão cansado que, bater na cama e dormir. Que senão vai precisar de tomar remédio para poder dormir, né? E mesmo até muitas vezes, por exemplo, trabalhando muito, ainda chega em casa e não toma remédio para dormir, né? Porque a mente está muito agitada, né?
Então a gente não dá muito sossego para a mente, né? Até as coisas como o aço se desgasta, o ferro se desgasta, né? Tudo, por exemplo, na Terra, por exemplo, se desgasta. A mente que não para de funcionar se desgasta também. E é muito importante que a gente consiga dar um descanso para ela. Ela vai continuar trabalhando, mas você desidentificado dela, você já não está colocando energia para alimentar ela. Ela está um pouco meio de banda. Esse aprendizado não é simples. Esse aprendizado é um aprendizado que a gente vai ter que ir fazendo ele através da auto-observação. Então, por isso é que é muito difícil, por exemplo, separar, por exemplo, o que é um tratamento, por exemplo, com ego e o que é um tratamento com não ego, né? Porque o ego quer estar sempre querendo ser preenchido, né? O ego quer estar sempre sendo satisfeito. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que são eternamente insatisfeitas. E elas acham, por exemplo, que é as coisas externas que estão fazendo ela sentir insatisfeita. É também, mas não é somente as questões externas que estão insatisfeitas. A insatisfação antes é uma insatisfação pessoal, íntima. Ela vai, por exemplo, para as coisas, por exemplo, externas, para tentar ver se preenche esse vazio, essa insatisfação contínua. E o que é essa insatisfação, concretamente? Pô, aí, se você botar isso na mão, por exemplo, de cada profissão que existe aí, por exemplo, que pensa sobre a existência, cada uma vai dizer alguma coisa. Eu simplifico. Não é somente eu, por exemplo. Eu acho que muita gente, por exemplo, que tem uma certa compreensão, simplifica. Essa é uma desarticulação sua, nossa, com a existência, com o divino, com Deus. Então esse buraco fica um buraco que precisa ser preenchido. Não Deus uma pessoa, sabe? Deus enquanto um estado de espírito interior, enquanto um campo de energia universal, enquanto uma inteligência que em tudo está, né? Essa nossa desarticulação, e a gente fica muito preso quando eu falo a mente privada, é você estar preso muito ao ego, e esse ego não lhe satisfaz. Então as pessoas ficam pulando de galho em galho, pula de profissão em profissão, de companheiro e companheira o tempo todo, de trabalho em trabalho, de lugar em lugar, porque fica achando que vai chegar no outro lugar e vai ter algum nível de satisfação. Algumas vezes você satisfaz do ponto de vista econômico, mas fica faltando o afetivo, né? Tem muita gente que tem ido para países, por exemplo, onde tem um poder aquisitivo um pouco melhor, a pessoa ganha um pouco melhor. Mas a gente vê o vazio que aquelas pessoas ficam, né? Como é doloroso, né? Ver as imagens delas, né? Como elas sofrem, né? Sofrem muito, né? É um tédio. As imagens dessas pessoas geralmente são imagens sozinhas, né? É muito louco isso, né? Acho tão engraçado, por exemplo, as imagens das pessoas, por exemplo, que estão fora do nosso país, né? País Brasil, viu? Amado Brasil, lógico que existe muitos países massas também nesse planeta. Mas alguns, por exemplo, que aparecem as imagens, que eu vejo muitas imagens dessas pessoas nesses países, geralmente essas imagens são sós. As pessoas tiram fotografias sós, fazem filmagens sós, sempre estão sós. Quer dizer, ela tem uma satisfação em várias coisas, intelectual, não sei o quê, bababá, econômica, bababá, mas fica lá o buraco da afetividade. E quando se relaciona com aquelas pessoas daqueles lugares mais frios, né? E eu digo frio assim em termos de temperatura mesmo. Normalmente as pessoas dizem que essas pessoas em lugares mais frios são mais frias, né? É muito engraçado isso, né? E eu acho que isso procede, eu acho que isso tem uma razão de ser, né? Porque eu acho que a pessoa também vai se condicionando, por exemplo, para ter que ficar sempre nos ambientes mais quentinhos, que de repente começa a ficar mais isolado e se acostuma com aquele isolamento e não tem muito uma relação como a gente, né? A gente aqui nós somos aqui um grande carnaval, uma mistureba, né? Uma linda mistureba, né? Uma maravilhosa mistureba. E até em locais aqui, por exemplo, dentro do nosso próprio país mesmo, que as relações afetivas são muito difíceis, né? Por exemplo, cidades com mais megalópolis, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. São cidades difíceis.
O Rio de Janeiro até que é um pouco mais fácil, né? Porque o carioca é mais brincalhão, mais divertido, né? É mais fácil. Mas São Paulo é uma cidade onde as pessoas, por exemplo, existe muita gente, né? Mas há um isolamento das pessoas, né? Eu vivi por lá. Eu tinha uma tia que dizia assim, que tinha 7 anos, morava 7 anos no lugar, uma vez só que ela se comunicou com a vizinha quando a vizinha precisou de um café ou açúcar, sei lá, e ela deu. Então as pessoas saem para trabalhar e voltam para dormir, mas não tem afetividade, né? Assim, melhor tem, mas falta muito a afetividade que a gente sente mais aqui nas cidades menores, né? Aqui, principalmente aqui no Nordeste, que é um pouco mais quente e tudo mais. Mas as pessoas também daqui do Nordeste também estão ficando também muito isoladas, né? Estão ficando muito separadas umas das outras, né? Estão ficando muito refratárias, né? A, ao afetivo, como era, né? Você pegar, por exemplo, Recife, como era Recife na década de 70, que a gente ficava no meio da rua e se encontrava com o pessoal nas esquinas, era muito legal, todo mundo andando de bicicleta. A gente saía, na época, por exemplo, do Ipicep até Boa Viagem de bicicleta, quase todos os dias, passeando. Sempre escutava música, conjunto e tal. Hoje a gente vê as pessoas isoladas dentro das suas casas, né? Quando muito é através da internet que a gente fica se comunicando com as pessoas. Então, tem tido muito pouco contato como a gente vivia anteriormente, porque também Recife cresceu muito. Eu estou falando de Recife, mas a gente pode falar de todas as capitais do Nordeste, né? Cresceram muito, então perderam um pouco da característica, por exemplo, que tinha, né? Eu acho que isso na época, por exemplo, de Recife devia ter 500 mil habitantes, né? Agora Recife especificamente tem 1,5 milhão. E Recife, a região metropolitana, tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, é muita gente, por exemplo, que não tem uma origem específica, por exemplo, na cidade, que também traz as suas formas, por exemplo, de ver, de viver, de se relacionar, que também forma essa megalópole, né? Então, nas cidades menores, as pessoas se comunicam mais. Quer dizer, por exemplo, que se comunicam mais também que a coisa é muito boa, que é muito tranquila, que é suave na neve. Não. A gente vai também para o interior, por exemplo, de Pernambuco também. As pessoas são muito afetivas, de um lado. Mas, por outro lado, assim, por exemplo, a questão financeira é muito definida, né? Como cada um tem que viver, como eles se relacionam com a história, por exemplo, do dinheiro. Também não é fácil, não, é meio complicadinho, né? E, e é por aí. Assim, a gente, voltando à história, por exemplo, e isso tá tudo, em tudo isso, por exemplo, tá o ego, né? Como o ego começa a se aculturar, né, em cada lugar desse, né? E a gente vai percebendo que cada vez mais as pessoas ficam presas nas suas ideias, que é o seu ego, e tentam ver o mundo a partir da sua ótica, né? E geralmente é limitado, porque o ego é limitado. Aí vai entrar no campo do julgamento. Então, você vê hoje, por exemplo, a questão da internet, até a internet hoje, você vê a questão dos comentários, alguns são muito. Eu gosto de ver esse comentário, alguns dão uma risada maravilhosa quando são inteligentes, os comentários. Mas a maioria é um nível muito baixo e um campo de julgamento absurdo. E quem julga é o ego. Quer dizer, a gente está falando do mesmo assunto, né? Percebem? A gente sempre faz um parênteses grande, mas faz uma ligação com o ponto central. Então, as armadilhas do ego são exatamente, por exemplo, aqueles julgamentos. Por exemplo, aqueles julgamentos todos, por exemplo, que tem na internet. Você vê uma coisa acontecendo, as pessoas só vê a imagem, julgam. Depois, quando vão ver a imagem completa, e ai meu Deus do céu, eu julguei, mas aquilo ali tinha outras coisas, outras nuances, tinha outras coisas, e eu não percebi, e julguei. Julgam. Porque, na realidade, o que é botado para fora no julgamento é o que está dentro da pessoa. E o nível da humanidade. Isso não é só nível, por exemplo, daqui não, assim, das cidades pequenas, como eu falei, né, do interior, como não é tão fácil, né, não é tão simples, né, existe um certo romantismo com relação a isso.
Ou às vezes você vai para a cidade interior, onde as pessoas são extremamente concorrentes, disputam profundamente. Qualquer cidadezinha, por exemplo, do interior que começa a desenvolver o turismo, rapaz, segura a onda. Quando as pessoas viviam mais da agricultura, eram mais amáveis, mais queridas, mais solidárias. Depois, quando começa a entrar o econômico mais forte dentro do lugar, a disputa e a miséria é igual a qualquer megalope. Então, não é só o lugar, né? E também não é só no estrangeiro, por exemplo, que tem tanta dor, né, relacionada a essas questões, por exemplo, do ego. Ela tá no planeta como um todo. Porque quando a gente se relaciona, o ego não consegue amar. Segunda coisa, né? Segunda coisa, depois de tanto tempo falar que é a segunda coisa. Um outro momento. O ego não ama. Não é produto do ego. O amor não é da mente. As pessoas que dizem, eu amo, não sei o que, papai, não tem profundidade relacionada à questão do amor. Elas cedo ou tarde vão enjoar daquelas pessoas, daquelas situações e vão sair de lá e até dizendo, não, eu te amo, tal, papapá. Mas é muito como é que se diz? Um disfarce, né? Muito sei lá, uma forma polida de se falar, de tentar se comunicar para não magoar ninguém. E vai desde as relações, né? Com os pais, né? Muitas vezes você vê filhas e filhos, por exemplo, completamente travados com seus próprios pais, porque eles não eram pessoas muito legais, né? Filhas desconfiadas com o pai, né? Eu vejo assim, né? Até em termos de abraço, a gente vê a pessoa, por exemplo, abraçando uma filha abraçando o pai, é um abraço meio mal assombrado, né? Não é um abraço, por exemplo, de entrega mesmo, né? Então, é como se não, sabe, a questão sexual não fosse separada relacionado a isso, como se, né, faltasse um cuidado paterno relacionado à questão das suas próprias filhas. E o contrário também, né? Dos filhos também, com os próprios pais, né? Assim, então, o afetivo, né? Coisa que a gente vê muito, por exemplo, no exterior, né? A gente vê muito na forma de as pessoas se relacionar no exterior. É muito assim, né? Eles pouco se beijam, eles pouco se abraçam, né? E aqui também, né? Eu tenho amigos meus, por exemplo, que são do Rio Grande do Sul, que eu tive que dizer, rapaz, aqui a gente não se comunica assim não, só na aperto de mão não, a gente aqui costuma abraçar. Tô falando aqui em Recife, né? E aí comecei a abraçar muito essa pessoa especificamente, né? E não só tem essa, não tem outras também. Que aí comecei a abraçar, sabe dizer, olha, aqui a gente gosta de abraçar, né? Porque lá no sul, as pessoas. Eu estou fazendo uma relação com a temperatura, né? As pessoas são mais distantes, né? Também tem uma formação cultural também diferente, né? Foram muitos estrangeiros que foram para lá e levaram uma bagagem diferente das suas próprias. Vieram muita gente da Europa tal, para lá. E aí tem uma formação diferente da gente, né? Então, assim, o ego está em todas essas relações. E a armadilha do ego, ela se dá por esse conjunto de informações que a gente tem dentro da gente. Então, se você tem alguma mágoazinha dentro de você, essa mágoa vai ser sempre estimulada, de alguma forma, pela escuridão. Não só especificamente a uma pessoa, não só especificamente a uma situação, mas também relacionado à questão do seu estado de ânimo e de humor dentro de você. Porque aí você, por exemplo, ficou muito desconfiado, porque sofreu no passado, como diz, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Isso serve para o ser humano, né? Não é só gato, não. Gato e ser humano tem medo de água fria, né? Ser humano escaldado tem medo de água fria. Então a gente fica lá na ferida. Essa ferida precisa ser curada. Aí é que a gente, por exemplo, não começa a cair, por exemplo, na armadilha da escuridão e do ego, né? A dupla dinâmica. Tan, 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 tan. Vai ter que sair das mãos, por exemplo, dessa dupla dinâmica, né? A dupla dinâmica era genial, era linda, né? Para quem acompanhou aqueles filmes preto e branco, era maravilhoso. Mas essa dupla dinâmica que eu tô falando assim, não é tão maravilhosa não. Elas ensinam, porque a gente aprende muito, né, com os próprios
as próprias armadilhas, com os próprios defeitos, né? Então, quando rolar de você cair na armadilha, não fique mal, não fique se culpando não, porque se você se culpa, você caiu na armadilha e ainda vai continuar sendo amarrado ainda mais pelo campo energético, por exemplo, da escuridão em torno de você, porque ela desejava que você chegasse nesse campo. E aí não há realmente uma transformação. Mesmo que você tenha sido educado com todas as coisas, seja em qualquer religião, você tenha sido educado para crescer naquilo ali, você cresce em informação do que a religião lhe ensinou, né? Seja ela qual for. Mas esse crescimento é um crescimento só de conhecimentos, né? É um crescimento mental. Não é um crescimento interior realmente, assim, de você ser uma pessoa diferente, de você ser uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada, profundamente dentro do seu ser, né? Não, a gente, qualquer coisa, pá, entra no egão e o egão vai lá e demonstra que você ainda é o mesmo, né? Você não, nós somos os mesmos, né? Então, essa transformação, assim, a gente tem que utilizar as armadilhas do ego pra gente se tocar quando acontece. Quando acontece, a gente pimba. Peraí. E será que eu vou agir assim o tempo todo? Porque tem gente, por exemplo, que age em cima do ego. Minha gente, é como se a gente tivesse, por exemplo, sempre eu falo isso assim, a gente tivesse caminhado muito, mas a gente não chega no destino, saca? Então, assim, tá sempre levando aquele, sei lá, aquele, eu ia falar prato feito, né? Aquele prato feito de mau gosto, o tempo todo na mão para poder se alimentar e não para poder se alimentar, né? Porque esse prato feito é muito de mau gosto, né? Não faz da vida uma alimentação mais saudável, né? A gente se alimenta também, não só dos alimentos propriamente dito, mas a gente se alimenta também das emoções, dos sentimentos, né? A gente se alimenta de várias coisas, né? O alimento é geral, né? Do ar, das relações, de tudo, né? Quando você, por exemplo, pode estar muito isolado, você está subnutrido, né? Subnutrido. Pode ter uma alimentação bacana e começar a ficar. Mas está faltando alguma coisa em você. Há uma subnutrição. E aí as pessoas têm compensado muito como intoxicante, né? Aí para poder relaxar, porque. Mas está destruindo a saúde, né? Está destruindo a própria psique, né? Está destruindo alguns órgãos do próprio corpo, né? Está se matando paulatinamente através dos tóxicos em geral, né? É muito bom a gente de vez em quando dar uma relaxada, a gente sair, passear, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, passear, conversar com pessoas agradáveis. É muito legal a gente dar umas boas risadas, cantar com um grupo, sabe? Ter essa coisa é muito massa. Mas se você só usa, por exemplo, não esses recursos que eu falei agora, mas outros recursos, de certa forma a pessoa fica dependente, né? E toda dependência, de certa forma, é um maltrato, né, para a autoestima da pessoa, né? Dependência de tudo, né? Dependência dos tóxicos, dependência, por exemplo, afetiva de outras pessoas, dependência financeira. Qualquer dependência não é legal. Não te dá uma grandeza, não te dá uma força para você, assim, dizer, realmente agora, por exemplo, há uma transformação dentro de mim, né? Tanto você percebe isso que quando elas têm determinada situação, por exemplo, muito desagradável, elas ficam odientas, né? Então, quando você fica com ódio, quando você fica com mágoa, quando você fica com ressentimento, você pode dizer que você cresceu do ponto de vista mais interior? Não, não cresceu, né? Você pode até ter crescido um pouquinho de nada, que é, de certa forma, importante. Mas ainda não houve uma transformação mais profunda, né? E aí é que entra as armadilhas
da dupla dinâmica, né? Tan, 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 tan. Ela entra aí, porque ela faz essas coisas, por exemplo, que não são transformadas dentro de você, vir à tona. Então é muito importante que essas coisas nossas interiores sejam transformadas mesmo, entendeu? Porque muitas vezes você vai para uma luta, sabe? Uma luta legalista, ou uma luta, por exemplo, de palavras, de gritos, de vinganças, de ódio, ressentimento, de qualquer outra coisa. Rapaz, isso é um desgaste para a saúde absurdo. Você está maltratando. Isso quando é assim, abertamente. Outras pessoas guardam, né, dentro de si, é velado dentro de si, mas estão se maltratando. Tanto os que externos, quanto aqueles que guardam internamente. Porque mesmo que aqueles que guardam, eles estão em luta. Eles não estão declarando a luta, mas a luta está ali interna, ali, o rebuliço está ali. O ziriguidum está ali, pimba, 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 né? Metendo bronca dentro do ser. Então, se o ego cria essas armadilhas, a gente pode utilizar de forma mais inteligente. Olha, está trazendo uma armadilha. Que mala. É uma mala sem alça de papelão em dia de chuva. Trazendo, me jogando nessa cilada. Não entre. Você observou já que é isso que está rolando? Não entre. Mas se eu não entrar, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, rapaz. Eu vou dizer uma coisa que parece maluco, mas é melhor perder. Porque você pode estar perdendo do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno você está ganhando uma coisa linda e maravilhosa, né? Que não se compra, né? Que não se corrompe. Isso é muito legal, porque mesmo que a gente vá atrás de todas essas coisas externas, no fundo, no fundo, no fundo, a gente quer as coisas também internas, também profundamente. Todo ser quer. Esse vazio que leva as pessoas para milhões de situações no planeta, ninguém quer ter esse vazio dentro de si, né? Então não ter esse vazio dentro de si é aproveitar essas armadilhas que o ego está dando e se como chama? Entrar em contato com a fonte, né? Com o divino, com Deus, né? E dizer assim, e aí, Deus, qual é? Qual foi? Como é que eu posso agir de uma forma? Deus não vai lhe dizer. Alguma coisa em você vai intuir você. Que é Deus também. Que é Deus na sua infinita sabedoria, porque está ali dentro de você. É Deus. Ele está dizendo. De uma forma sussurrando no seu ouvido, uma forma mais branda de você resolver determinadas coisas, de você não ficar lutando, brigando eternamente com as pessoas, porque vou te falar, o campo do julgamento é grande, porque quando as pessoas, por exemplo, se juntam, por exemplo, em família, em grupo, para entrar no campo para um julgamento de uma determinada pessoa, pode saber que aquele grupo que está junto, em família, o grupo e tudo mais, aquele grupo tem uma doença, ou muitas doenças, mas vou falar de uma só, que faz a união daquele grupo de estarem junto ali julgando alguma coisa externa. É uma doença. E eles não percebem, porque enquanto você está julgando, você não percebe sua própria doença. Mas eles vão ter que limpar aquela doença. Eles vão ter que se curar daquela doença. Quando pararem de julgar, aí vão entrar em contato consigo mesmo. Mas vai entrar em contato de alguma forma. Ou no final da vida, com algum tipo de doença, ou com conflitos outros, por exemplo, em outros campos, ou com essa satisfação profunda, ou com a depressão, ou, sabe, alguma coisa na vida, um desemprego, sei lá,
uma dor qualquer vai acontecer dentro de você para você entrar em contato com a doença que você tentava não ver, você tentava sempre julgar o próximo, né? E essa união desse grupo, sabe, é por essa doença e algumas vezes por ambição. E eles não conseguem ver a própria ambição do grupo, né? Porque o grupo está ali, de uma forma, por exemplo, tentar um sucesso relacionado a isso, aquilo, tal, não sei o quê, orgulho, prepotência, não sei o quê, bababá, ambição. Não enxergam sua própria ambição, que é uma doença. Eu já falei isso várias vezes. A ambição é uma doença. Porque a pessoa fica o tempo todo buscando fora preenchimento desse vazio e essas pessoas não percebem, ficam o tempo todo, vão até o final da vida numa inconsciência profunda, junta com seus egos, e esses egos não resolvem essa parada, as pessoas ficam, porque o ego sempre quer mais, maior e melhor, já falei isso várias vezes. Ficam atrás o tempo todo, se juntam para julgar um terceiro, quando na realidade é uma ambição que está por trás. Só que eles fazem de conta que não estão vendo que eles estão sendo ambiciosos, que eles estão sendo maldosos, que eles estão sendo julgadores, que eles estão sendo injustos. Não consegue. Quem é que consegue enxergar a sua própria injustiça com relação ao próximo, ao outro? Rapaz, é muito difícil. Todo mundo racionaliza, né? Porque é uma forma, por exemplo, de resolver essa parada. Racionaliza, estou fazendo isso por conta disso, daquilo. É sempre uma racionalização dentro das coisas. Só que essa racionalização, meu amigo, essa realização, meu branco, essa racionalização, meu amarelo, essa racionalização, meu vermelho, essa racionalização, meu amarelo. Essa racionalização não é a solução do problema. É você estar ainda, por exemplo, naquele caldeirão enlouquecedor dos mesmos problemas algumas vezes milenares, que estão lá no seu campo ainda atuando e você acha que, porque está vendo só o externo, você acha que resolveu a parada. Não, você vai ter que entrar em contato com isso. E rapaz, eu nem sei, não é eu que estou dizendo isso não, isso é uma lei universal, você basta ser um observador que você percebe isso. Você percebe isso. Então as pessoas não vão resolver as coisas simplesmente racionalizando, simplesmente mentindo, criando, ocultando a sua própria doença. Porque isso é uma forma de ocultar. Quando você está julgando lá fora, você está ocultando a sua doença. Porque é mais fácil para estar lá julgando o tempo todo, fulano é isso, Beltrano é aquilo, não sei o quê. E julga tudo, né? Julga um país, julga um artista, julga um músico, julga todo mundo, né? Julga todo mundo. Mas não se vê que também não é santo, que também não é santa, que também não é iluminado, que também não é um brahmacari, que também não é um top de linha, né? É um ser comum na bagunça da existência. Então, seja mais humilde, né? Perceba mais isso aí. Não estou falando isso para você ficar com raiva, não. Estou falando isso para você crescer, né? Por compaixão, né? Essa é uma energia compassiva, sabe? É só que a gente tem que falar, tem que dar um toquezinho nela. Não estou querendo catucar a ferida de ninguém, não. Olha, fica aí, quer ficar com sua ferida? Fique. Não tem problema nenhum. Não estou falando para quem está aberto e está escutando isso, está escutando com amorosidade. Quem está fechado, está ferido, por favor, até pega e dê um tempo no vídeo. Não precisa escutar até o final, não. Dá um tempo aí. Tá com mágoa, tá com raiva. Fique lá com essa mágoa, com raiva. Estou tentando chegar nas pessoas que estão interessadas realmente numa energia compassiva, né? É sempre lembrar que esses vídeos têm sido para fazer contato com essa inteligência harmoniosa e compassiva dessas pessoas. Então, para mim, não é questão só numérica. Eu espalho esses vídeos geralmente para várias pessoas, para que elas aproveitem o mínimo possível, né? E também elas podem também produzir também seus próprios vídeos e enviarem para mim, enviarem para um monte de gente também, porque tem muita gente que tem muita coisa dentro do seu interior que quer ajudar, que são auto-observações de si mesmo, que querem colaborar de alguma forma com a existência. Porque
Essas coisas todinhas que a gente conversa é produto também da minha própria vivência, né? Com a existência, com as pessoas, com o mundo, minha própria observação, e é limitada. Isso eu tenho certeza, é profundamente limitada, porque eu tenho muito ainda, como eu e toda a humanidade, tem muita coisa ainda para evoluir, para crescer. E massa que tenha, velho. Massa que tenha, porque aí a vida não se torna monótona, você tem muita coisa ainda para galgar, muita coisa para. E não vai chegar nunca no finito, né? Nunca vai chegar ao fim. Crescimento é infinito, porque o mundo é infinito, o cosmos é infinito, Deus é infinito, né? A energia divina é infinita. Então, a gente é que tem que se aproximar dela. E aí, papai do céu? E aí, mamãe do céu? Dá um toquezinho aí, né? Tô indo bem. Eu sempre vou dizer que você está indo bem. Porque onde você está bem. Então há dificuldade também, por exemplo, dessas pessoas, por exemplo, que estão ainda no campo da dor e tudo mais. Não é para dar um salto quântico, sabe, sem. A natureza não dá salto. Você vai dar um salto quântico quando você chegar no ponto certo. Mas enquanto isso, todo ponto é certo. Onde você está é o ponto certo. Então não tem nenhuma energia de julgamento com relacionado a isso, não. Porque essa dor que eu estou falando é uma dor minha, uma dor da multidão, uma dor da terra. É uma dor geral que todos nós precisamos, porque o ego é uma ferida. Por mais que você ame, por mais que você coloque ele colorido, por mais que você, por exemplo, disfarce para as pessoas, por mais que você seja hipócrita, por mais que você se fique preso a ele por uma questão econômica, por uma questão profissional, por uma questão de prestígio, por uma questão de reconhecimento, você está preso ainda no campo da ferida. Essa ferida não é o fim. Exatamente, essa ferida é ainda uma coisa ainda muito iniciante. Existe uma outra coisa, além desse campo do ego, que é maravilhosa, que é disponível para todas as pessoas do universo. Mas a gente vai ter que conquistar, né? Então, por enquanto, a gente vai vivendo essa ilusão, né? De todas essas coisas que eu coloquei agora, né? A ilusão do ego, né? E aí o ego pimba nas suas armadilhas, né? Na dupla dinâmica. Tan, 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 tan. Essa dupla dinâmica, ego e escuridão, trabalham ali de mãos dadas. Não fico com raiva dela, não. Não fico com raiva do seu ego, não. É normal. Observe. Você não é escuridão. A escuridão tem que resolver sua parada. Você não é o ego. Você tem uma escuridão para transformar. Mas você não é ela. Você é um ser anterior a essa escuridão. Essa energia é uma energia que vai se limpar. No momento certo. Pode passar milênios, mas vai ser transformada. Vão ser transformadas. E tem que ser transformada sem forçar a barra. Porque aí eu acho que há uma forçação de barra de tudo. Do intelecto. O intelecto força a barra, né? Geral. Então, as religiões ficam forçando a barra a você ser uma pessoa que você não é. Os aconselhamentos geral também ficam forçando a barra a você ser uma pessoa que você não é. Tudo fica forçando a barra para você ser o que você não é, quando na realidade você, antes de você ser alguma outra pessoa, você tem que ser o que você é. Não só, por exemplo, existem os mestres, que massa que os mestres estão lá, mas os mestres são os mestres, eles também tiveram seus momentos também de crescimento. Você é um mestre dentro de si. Pequenininho ainda, miudinho, mas tem essa maestria dentro do seu campo. Tem esse movimento de ascensão. Se acalme. Não tem agonia, não tem pressa, não tem ansiedade. Não fique brigando com relação a essa energia, que não vai adiantar. Essa energia está aí, maltratando meio mundo de gente. Não é nem meio mundo de gente, está maltratando o mundo inteiro, né? Na realidade. Estão desesperadas. A escuridão está em desespero completo, né? Porque cada ser está tendo um pequeno grau de consciência.
Esse pequeno grau de consciência, a escuridão não quer que aconteça. Bom, mas isso é... A escuridão um dia vai virar luz, né? Por enquanto ela tá lá no campo da escuridão, né? E tá gostando, né? E acha que é massa, né? Do mesmo jeito que as pessoas, né, acham que estão lá no campo da razão, etc., com alguma segurança, acham que chegaram ao top. A escuridão é a mesma coisa. Só que elas são muito mais negativas, né? São muito mais pesadas. E tem algumas pessoas, por exemplo, aqui na Terra, que é a própria escuridão, né? Elas são tão competitivas, são tão destrutivas, são tão negativas que é tipo assim, não há uma separação entre a escuridão e ela. Elas estão tão umbilicalmente articuladas que é difícil para qualquer pessoa conviver com essas pessoas. A não ser que seja profundamente tapada, inconsciente, né? Aí você fica só vendo o brilho do econômico, o brilho do prestígio, né? Você não consegue ver algo a mais. Bom, então vamos cair sempre nas armadilhas. Tudo bem, não se julgue, não se maltrate, faz parte. Respira, levanta a cabeça. O outro dia é outro dia. Não é nem outro dia, de tarde é outro momento, à noite é outro momento. Vá entrando em contato com essa coisa maravilhosa. É porque é difícil, por exemplo, eu consigo sentir isso, eu consigo ver, mas é sempre difícil de tentar colocar em palavras o que não tem palavras, o que não tem característica. Então, o que não tem palavras, o que não tem característica, essa é a energia massa, essa é a energia saudável, esse é seu ser, esse é o divino, essa é a energia, sabe, de crescimento, essa é a energia que é luz, que supera toda e qualquer escuridão que tenta atrapalhar a gente de dar um passo à frente. Essa é a verdadeira transformação. Como é que a gente vai entrar em contato com ela? Devagarinho. Vai devagarinho. Se você entra, por exemplo, já hoje, teve algum insight, ótimo, sabe? Que massa, entende? Vamos lá, passo a passo, momento a momento, continuadamente. Minha gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Muita luz, muita paz.